Olá para vocês que acompanham o R24. O In Loco continua com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Pouso Alegre. Hoje a nossa conversa vai ser com o vereador pré-candidato pelo União Brasil, Leandro Moraes. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a Devanir pelo espaço e pela oportunidade de nós conversarmos com o cidadão e falar um pouquinho sobre a nossa vida e as nossas pretensões, para Pouso Alegre. É um imenso prazer poder estar aqui. Vereador, antes da gente começar, gostaria de pedir para o senhor fazer uma breve apresentação para as pessoas, falar da sua ligação com Pouso Alegre e por que o senhor decidiu apresentar o seu nome para pré-candidato a prefeito. Então, eu sou o Leandro Moraes, tenho 36 anos, nascido aqui em Pouso Alegre, lá no bairro Costa Rios, onde cresci, vivi minha infância toda, estudei na Escola Estadual Vinícius Meyer, escola que eu tenho uma honra e muito orgulho de ter feito parte, estudei ali do pré ao terceiro colegial, depois voltei como professor no ano de 2008, então é uma escola que me enche de orgulho, ter feito parte da história. É uma das escolas mais tradicionais aqui da nossa cidade. Sou formado em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Faculdade também que eu tenho a honra de ter feito parte da história da instituição. Ali eu fui presidente do diretório acadêmico por 2 mandatos. E ali também eu conheci a minha esposa, a Lívia, com quem eu casei e tenho 3 filhos. O João Otávio, de 1 aninho, a Ana Carolina, de 5 anos, e o Luiz Felipe, de 12 anos. Moro ainda no bairro Costa Rios, por toda a minha vida sempre morei ali, e tenho muito orgulho de dali construir várias amizades, famílias ali no entorno, e de ser um pouso-alegrense aí, apaixonado pela cidade. Resolvi estar na vida pública por acreditar que ela é uma ferramenta de transformação. Mas para falar o porquê de ser candidato a prefeito, eu quero voltar lá atrás, na época do Vinícius Meyer. Ali uma criança, um jovem, tinha o desejo de um dia ser prefeito da cidade. No entanto, que os meus amigos de infância me apelidaram de prefeito. E de lá para cá, nós fomos amadurecendo e esse sonho se tornou um propósito, Quando mais maduro, já na fase adulta, jovem para adulto, eu fui, de fato, estudar o que é ser prefeito, a dimensão do cargo. E ali eu percebi que não era um sonho, mas era um propósito, uma missão de vida. Não necessariamente ser prefeito, mas estar na vida pública e representar a população da melhor forma possível. Pouso Alegre é uma cidade de imenso potencial, uma cidade que se desenvolve e que acaba carregando todo o sul de Minas, toda a nossa região consigo. Se Pouso Alegre vai bem, toda a região vai bem. Então a gente vê a importância de nós termos, frente ao Poder Executivo, pessoas preparadas, pessoas que tenham ali um comprometimento em trabalhar pela nossa cidade, em defender ali os interesses do nosso município. E eu me preparei muito para essa missão, me preparei para poder estar à frente do Poder Executivo, caso Deus queira e a população assim entenda, para que nós estejamos à frente do Poder Executivo para desenvolver ações para que Pouso Alegre continue crescendo com responsabilidade, direcionada, para poder atender hoje a demanda existente e se tornar uma cidade próspera de fato, onde as pessoas têm oportunidades de crescer junto com o município. Então, estar à frente de uma cidade tão desafiadora como é Pouso Alegre me motiva a colocar o meu nome à apreciação da população para apresentar aí um novo caminho, um caminho onde a responsabilidade, um caminho onde as pautas que são de interesse da comunidade serão tratadas com responsabilidade, com o objetivo de fazer com que Pouso Alegre volte a ser destaque, de fato, e não apenas como foi no passado.
né? No passado, Pouso Alegre se destacou e muito, e ela foi perdendo um pouco do protagonismo no último ano. Mas Pouso Alegre tem grande potencial dessa retomada rápida, né? E que a gente consiga, de fato, apresentar para a população uma proposta exequível, né? Para que a nossa cidade volte, né, aos trilhos que a população tanto espera. Vereador, para a gente começar a entender aí, né, que proposta é essa, que grupo é esse, né, quem é essa aliança, né, que apresenta o seu nome para a prefeitura, quem é, que grupo é esse? Conta para a gente, né, que forças trazem o seu nome aí, propõem o seu nome para a prefeitura de Pouso Alegre? Que forças são essas? Devanir, eu falo que é um grupo de pessoas comprometidas com Pouso Alegre, pessoas comprometidas em abrir um diálogo e construir juntos caminhos para que a nossa cidade possa se desenvolver. E nós temos no entorno desse grupo, né, dentro desse grupo, pessoas importantes que lideram, né, grandes discussões e frentes de trabalho em toda a nossa região. Nós temos aí o nosso deputado federal Rafael Simões, um prefeito extremamente acima da média, muito bem avaliado, que transformou a nossa cidade, foi eleito o 10º deputado federal mais votado exatamente por ter serviços prestados aqui na nossa cidade. Nós temos um deputado estadual que foi o vereador mais votado em 2012, foi vice-prefeito em 2016 e foi eleito deputado estadual em 2018, também muito atuante e comprometido com as pautas da saúde, com as pautas de Pouso Alegre, que é o nosso deputado estadual, Dr. Paulo. Temos também o apoio, né, dentro desse grupo do deputado estadual Rodrigo Lopes, ex-prefeito de Andradas, também defensor aqui da nossa região, né, e que tem contribuído com o fortalecimento de Pouso Alegre e de todo o entorno. E ao lado deles, nós temos inúmeras outras lideranças nos 4 cantos do nosso município, que pensam uma Pouso Alegre diferente da atual, que querem uma cidade onde todos tenham oportunidades, que querem uma cidade onde a gente possa debater sem as preocupações de retaliações. Nós temos pessoas que estão comprometidas em abrir diálogos com os setores da sociedade para que a gente possa, de fato, avançar em políticas públicas que vão resolver os problemas da nossa cidade. E nós estamos fazendo isso através desse grupo de pessoas, alguns vereadores que estão com a gente, futuros vereadores aí que têm grande potencial nas eleições, estão conosco nessa caminhada debatendo, mas principalmente o povo, a população. Nós temos aí diversas lideranças dos bairros que estão abrindo discussões, trazendo propostas, que estão contribuindo com a construção do plano de governo. É um plano de governo que está sendo debatido com a sociedade. Nós temos aí núcleos de ações, núcleos de estudos, onde eu estou participando de todos, e nós estamos abrindo um diálogo com a sociedade, exatamente para que a gente possa perceber as principais dores e propor ali políticas públicas exequíveis. Nós não podemos vender ilusões, um plano de governo é algo muito sério. Ali é uma carta compromisso do político. Mas só para a gente entender melhor sobre as alianças, né? Que alianças são essas? A gente está falando aí do União Brasil, quais outros partidos que fazem parte dessa aliança até o momento? União Brasil, PSDB, PRD e estamos conversando com o PDT. Então vocês ainda estão tentando aumentar aí as alianças, e, né? O Cidadania, certo, que é federado com o PSDB. Então, já que a gente está falando de aliança, você fala que Pouso Alegre perdeu o protagonismo no último ano e que vocês trabalham aí para uma Pouso Alegre diferente da atual. Justamente, né? Você fazia parte da base aliada, né, do atual prefeito, Coronel Dimas, e hoje você é um dos principais opositores a ele. Gostaria que vocês, né, explicassem para a gente por que se deu esse rompimento. Foi simplesmente porque houve o rompimento entre Rafael Simões e o Coronel Dimas, e o Rafael Simões hoje é o líder, né, do grupo do qual o senhor faz parte, ou teve alguma questão específica que levou o senhor a adotar essa postura de estar hoje na oposição? Devanir, não foi uma ação específica, foram diversas ações que foram acontecendo ao longo do tempo. E isso não é segredo às pessoas que fazem parte do grupo, que fizeram parte e hoje caminham conosco. O nosso grupo sempre foi muito transparente. Nós
sempre debatemos, conversávamos, debatíamos, e de forma muito franca. Tinha as discordâncias, o que é natural num processo democrático, mas sempre havia uma discordância respeitosa. Eu fui líder do governo no ano de 2022, e ali eu apresentei diversas situações ao prefeito. Uma boa parte delas ele acatou, uma parte não, e até o meio do ano a convivência estava normal. Nós tínhamos ali um diálogo franco, entre as partes. Nós tínhamos ali um diálogo franco com os secretários, com o time da administração. Só que de julho, agosto para cá, do ano passado, a situação mudou de uma forma muito rápida. E eu fiquei até meio sem entender o porquê da mudança da rota e de uma maneira tão rápida e assim sem uma prévia conversa antes. Eu comecei a perceber que as ações que o meu mandato encaminhavam ao gabinete, elas estavam sendo boicotadas. E de uma forma muito sutil. Mas eu percebi um boicote ali. E por diversas vezes eu sentei com o prefeito e falei, olha, não está legal a situação, está acontecendo alguma coisa? E sempre era a mesma conversa, não, é coisa da sua cabeça. Só que as coisas foram piorando ao longo do tempo. As informações que eu buscava eu já começava a ter dificuldade em ter. Pedidos que nós encaminhávamos lá da sociedade, não eram pedidos do vereador Leandro, eram pedidos da sociedade, pessoas que nos procuravam, eram deixadas de lado. Informações importantes, dúvidas da sociedade, questionamentos que eram levantados pela oposição na Câmara, eu na condição de líder não tinha acesso. E eu comecei a perceber ali que a situação perdeu um pouco. Em 2023 você estava na liderança do governo ainda. 2022. 22, né? 2023 eu assumi a presidência da Câmara. 2023 você assumiu a presidência. Isso. Mas isso que você está relatando aconteceu em 2023 ou em 2022? 2022. 22 já? 2022. Tá. Então foi depois do rompimento entre os dois. O Rafael e o Dimas, eles se distanciaram, de fato, em 2023. Em 2023. Em 2023. Então, assim, foram feitas diversas ações, diversas reuniões, no sentido de restabelecer o laço de parceria, o laço de trabalho, mas, lamentavelmente, a situação se agravava. Eu percebi ali que faltava um pouco de uma discussão madura. Infelizmente, o contexto que nós enfrentamos, que eu enfrentei no ano de 2022, principalmente nos 2 últimos meses, novembro e dezembro, eu percebia que era algo pessoal, eram picuinhas, que foge totalmente de um líder. Eles estavam preocupados com coisas mínimas ao invés de preocupar com o macro. E ele foi alertado por mim diversas vezes. E aí você pode pensar, pô, o Leandro está falando da parte pessoal, eu falo não. Da parte pessoal eu nem vou entrar nessa esfera, até porque isso não importa, a questão pessoal não importa. Nós temos que debater a questão do lado profissional, a questão política. Exatamente, aí que eu quero chegar. A questão de interesse da população. Aí que eu quero chegar. Você citou aí afastamento entre os dois, você citou aí a questão de não conseguir retornos da prefeitura, mas se houve esse rompimento, e vocês dizem que há uma crítica à forma como a prefeitura é gerida hoje, o que exatamente que vocês criticam? Que condutas hoje da prefeitura, que forma de gestão que ela adota, que vocês são contrários hoje, e por que isso está errado? Tá, só para concluir essa outra parte, eu já adentro nela. Uhum. Então, começou a ter um afastamento, e nós tentamos por diversas vezes tentar conversar, e infelizmente não saía da conversa. A conversa era, não, tá tudo bem, porém as atitudes e as ações eram contrárias às falas ditas a nós. Então, no ano passado, em 2023, houve um boicote mesmo, num evento que eu fiz para fechar o mês do autismo, onde no Horto, onde não havia evento no domingo e a administração inventou um evento simplesmente para tentar me prejudicar e prejudicar o evento. Quer dizer,
Você considera que esse evento que eles fizeram lá foi para isso, né? Foi para isso. Mas imagina você ser comunicado por um documento à véspera do evento que o horto seria ocupado porque havia um evento no domingo. E o evento era só no sábado. Depois que eu questionei, a prefeitura mudou a nota no site e quando chegou no domingo não houve evento. Nossa equipe foi lá, não teve evento nenhum. O parque estava vazio, onde nós faríamos o evento estava vazio e nós tivemos que fazer tudo correndo, adaptado lá de fora para honrar o compromisso de fechar o mês do autismo, né, com a grandeza que eles mereciam. E graças a Deus, nós conseguimos diversos parceiros que possibilitou que o evento acontecesse e fosse entregue para a sociedade. Então ali foi um divisor de águas. Eu falei, poxa, se o prefeito está me atacando numa das principais pautas que eu defendo, e defendo muito antes de ser vereador, isso demonstra que eu não estou mais bem-vindo, que eu não faço mais parte do time dele. Então eu tive que tomar uma decisão. E ali eu já estava analisando todo o cenário, né, pedindo a Deus para que me desse sabedoria para que eu não fosse injusto com ninguém. Né, e ali ficou muito claro, eu tive paz no coração de perceber e ter certeza que o meu ciclo naquele grupo tinha chegado ao fim. E quando eu desci, o Rafael ainda não tinha rompido com o Dimas. Ele ainda conversava, eles ainda tinham um diálogo. Então eu desci por princípios. Eu desci por não concordar com inúmeras ações que o governo estava fazendo naquele momento. E o ponto final foi essa ação covarde que foi feita no dia 30 de abril, com um evento que era, além de eu estar organizando, tinha um grupo de pais imenso na organização também. Então, além de me ferir, feriu essas pessoas, feriu a pauta e foi o divisor de águas nesse meu afastamento em definitivo do governo. E quando você fala o porquê que nós afastamos, o que nós não concordamos, é muito simples de responder essa pergunta. A gente vai hoje na Secretaria de Saúde e a gente vê que não tem os medicamentos básicos da farmácia do SUS. E quando nós vamos perceber o porquê que não tem, é porque as licitações não foram feitas no período que deveria ter sido feita. E por que não foram feitas? Porque existem outras prioridades do governo. Então, licitações emergentes, que o governo entende ser emergente, passou na frente, como a dos eventos. Não que eventos não são importantes, são sim, mas tem que guardar as devidas proporções. O poder público ele tem responsabilidade de forma direta com o seu cidadão. Não dá para priorizar uma coisa em detrimento da saúde. Saúde não espera. Nós estamos sem medicamentos lá há 5 meses, há 4 meses. Então, o porquê disso? E quando nós questionamos, eles sempre tentam levar para o lado que eles estão sendo vítimas, que eles estão sendo perseguidos, e não é a verdade. Quem está sendo vítima disso é a sociedade, que vai lá na farmácia do seu bairro procurar um medicamento e é informado que não tem, porque não foi feita a licitação. Quem é vítima, nesse caso, é o contribuinte que precisa de um auxílio na saúde e que não tem porque não houve uma prioridade, não houve uma gestão na pasta. A gente vê aí inúmeras obras para a cidade, Adevanir, obras com início, meio e fim, foram programadas, licitadas, que estão aí abandonadas. Outras a passo de tartarugas. Nós vamos aqui na região aqui da Jacilaraia, a obra foi licitada a primeira vez no valor de quase 4 milhões de reais. Assim que o Dimas assumiu, a obra foi paralisada, houve uma discussão ali de reequilíbrio do contrato, a administração entendeu naquele momento fazer uma nova licitação, a obra foi para quase 7 milhões de reais. Mas isso já não acontece em Pouso Alegre há muitos anos, que na época do Rafael, por exemplo, a gente teve ali o exemplo da Avenida DIC 3, a gente teve o exemplo da Adolfo Olinto, a gente teve o exemplo aqui da Avenida Vicente Simões, todas as obras que foram interrompidas em algum momento, tiveram que ter aditivo ou teve problema, né, com a empreiteira. Quer dizer, isso já não é um problema que vem se repetindo em Pouso Alegre? Veja bem, atrasar obras, ter problema com a empreiteira é algo corriqueiro na administração pública, é algo que acontece na administração pública, mas não pode ser algo comum. Veja bem, aqui da Jacilaraia,
foi feita a licitação de novo, foi para quase 7 milhões. Nós já estamos em 4 meses que a obra está atrasada. E eu te convidei lá. Os moradores me chamaram essa semana lá. A obra não tem uma perspectiva de ser liberada nos próximos meses. Ela vai se alongar muito. As obras da calçada da Doutor Lisboa. Aquilo virou um caos. Imagina só os comerciantes tendo lá vendendo com as suas portas abertas, aí chega a equipe da obra 4 horas da tarde numa terça-feira e fala para os comerciantes: vocês têm 15 minutos para fechar o comércio, que nós vamos cimentar aqui, não vai poder transitar. Não há um aviso prévio, a obra foi paralisada, iniciou-se no período errado. Quando você fala da Vicente Simões, houve um problema na Vicente Simões, no solo, né, que na época a empreiteira ela fez o serviço, a prefeitura questionou e logo deu problema. O que o Rafael Simões, enquanto prefeito, fez? Notificou a empresa para fazer a obra e aplicou uma multa. Aí foi refeita a obra, porque houve uma falha na execução do serviço. Adolfo Olinto, a empreiteira, foi a primeira licitação na cidade. Ela apresentou diversos problemas. O que a prefeitura fez? Na época, abriu processo administrativo, questionou, ficou em cima para que a obra fosse entregue. O que a prefeitura tem feito hoje nas obras que estão paradas? Avenida DIC 3. Foi feito o início das obras, foi feito um projeto pela empresa responsável que organiza as licitações, e quando iniciou-se a obra, foi apontada algumas inconformidades com o solo. Então o projeto foi para a Câmara Municipal aprovou as alterações no projeto para que a obra fosse tocada. Então teve algumas ações específicas, houve uma ação do poder público, houve uma ação da prefeitura para resolver a situação. Houve o atraso? Houve o atraso. É o que eu disse, acontece. Não deveria, mas acontece. Mas houve uma ação do poder público. Agora, o que justifica essa demora na Jaci-Laraia? O que justifica a obra da Doutor Lisboa, que a gente vê ali que nós já estamos para entrar em maio e não ficou pronto nenhum lado da avenida. É uma calçada. E você vai lá dar uma olhada na calçada, toda irregular. Então a gente vê problemas em diversas obras do município e muitas das vezes, Adevanir, é nítido, perceptível que existe ali uma situação de tampar os olhos, sabe? A administração ela tenta se isentar a todo momento ao invés de ir lá enfrentar o problema. Olha a Avenida DIC 1. E você não considera que isso são questões pontuais? Pontuais é se acontecesse numa obra ou em outra. Mas vamos fazer uma análise das obras do município agora na gestão do atual prefeito. Olha a novela que foi a Avenida DIC 1. Eles começaram no desespero a tentar resolver o problema, começaram a asfaltar embaixo de um temporal. E eu desafio até a administração, a Avenida DIC 1 não terminou. Não foi aquilo que foi licitado. Olha a qualidade daquele asfalto. Jogaram uma manta de asfalto frio em cima para tentar resolver o problema, mas o que foi licitado foi asfalto quente. E o asfalto quente é o dobro do mínimo do asfalto frio. Então o que está lá hoje não foi licitado. E não foi concluído. Vamos seguir aqui. Porque então, assim, infelizmente, não há uma continuidade nas ações, não existe um planejamento, a gente vê que é tudo meio por um tanto, e quem paga com isso é a população, porque as obras acabam sendo mais caras, canalizado mais energia naquilo, e a cidade tem apontado problemas nos diversos cantos do município, a segurança está perdendo o controle, né, e infelizmente a cidade tem caminhado para trás. Não só para a gente... Dá para conversar o dia inteiro sobre isso, mas a gente conseguir passar por outras questões aqui. Hoje a gente tem uma grande liderança política na cidade, que é o deputado federal Rafael Simões, né, inegavelmente, né, uma das grandes lideranças aí da região. E ele, inclusive, né, no lançamento da sua pré-candidatura, ele disse, né, que o Dimas está lá na prefeitura com os votos dele, né, palavras do Rafael Simões no seu lançamento. E a gente sabe, né, eu acho que o grande fato político, né, dessas eleições vai ser a questão do rompimento dele com o Coronel Dimas, né, o Coronel Dimas que, como a gente sabe, né, foi assessor dele lá na FUVES, depois chefe de gabinete, vice-prefeito, e quando o Rafael Simões deixa a prefeitura para assumir no Congresso, os dois acabam rompendo. E aí eu pergunto para você, né,
Hoje o seu grande apoiador é o Rafael Simões, né? Ele praticamente lançou o seu nome, né? Olha, o meu candidato é esse, o Leandro Moraes. Você teme que isso que aconteceu agora com o Dimas, né, desse rompimento, possa acontecer com você se você vier a ser eleito? Olha, Devani, é uma pergunta muito boa e nos dá a oportunidade, né, de adentrar nesse tema. Olha, eu não temo esse acontecimento, até porque para chegar à situação que chegou, tem que faltar clareza em um dos lados, né? O Rafael sempre foi muito transparente comigo, assim como eu sempre fui muito transparente com ele. Ele é um amigo, foi meu professor na faculdade, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, um político à frente de sua época, né? E um cara muito transparente. O que ele tem que falar, ele não guarda recado, ele fala. Então eu creio que quando num relacionamento existe transparência, respeito e lealdade, a gente não tem que temer nenhum tipo de rompimento, né? E como eu te disse, eu respeito muito o Rafael me respeita muito, nós respeitamos o espaço um do outro, e eu tenho certeza que nós temos muito a agregar um ao outro e muito a somar, no sentido de trabalhar em prol da população. Então eu não temo esse tipo de situação. Certo. Se você for eleito, as decisões vão ser só do Leandro Moraes ou o Rafael Simões vai ter alguma influência? Até onde vai essa influência? Você pode garantir para as pessoas que sim, olha, ele me apoia, mas eu vou ter independência total para tomar as minhas decisões? Você teme que, se eu desagradar ele aqui ou ali, eu posso ter algum problema? Você vai ter total independência como prefeito, se for eleito? Vou ter total independência e liberdade, mas ninguém governa sozinho, é um grupo, né? Um grupo de pessoas que discutem, que debatem e que planejam as ações para melhorar a qualidade da nossa cidade, né? Dizer que você faz política sozinho é uma baita demagogia. Ninguém caminha sozinho. Mas volto a dizer, cada um tem o seu espaço e existe um respeito muito grande entre nós. O prefeito, eu sendo eleito, o prefeito vai ser o Leandro Moraes. O Rafael vai ser o deputado federal, um grande amigo e um grande conselheiro. Com toda certeza, ele vai ser um conselheiro do nosso mandato, ao lado de outras pessoas, assim como o Dr. Paulo, como o Rodrigo Lopes e outras pessoas que estão construindo com a gente esse projeto, né? Divergências vai ter? Claro que vai ter. Ninguém pensa igual, mas através da divergência, por meio da divergência, que é natural, vai ter algo que vai sobrepor a divergência, que é o respeito. O respeito por pensar diferente, né? Eu, enquanto vereador, já pensei diferente do Rafael diversas vezes. E houve sempre um respeito entre nós, né? Assim como eu já divergi dele também. Só que os pontos que nos unem são infinitamente superiores aos pontos divergentes, o que é natural, né? E que contribui também com o processo. Mas podem ter certeza que ele será um grande conselheiro, mas que eu terei também independência nas minhas ações enquanto chefe do Poder Executivo. Só para a gente concluir esse assunto, que é o assunto do momento hoje, claro, né? Nesse início de ano eleitoral. No lançamento da sua pré-candidatura, principalmente, depois a gente teve outros episódios aqui até na região, o Rafael Simões se mostrou muito agressivo, né? A que se deve essa agressividade dele, né? Ele fez algum xingamento ali, o Coronel Dimas. A que se deve essa agressividade dele? Você acha que ficou muita mágoa, muito rancor? E se você acredita que essa postura dele é a correta? Você acha que essa eleição ela tende a ter uma tensão maior por conta dessa rivalidade que vai se criando? Como você avalia isso? Olha, o nosso time vai debater Pouso Alegre. Naquele momento, o Rafael ele fez um desabafo, né? Ele tinha ali ele tem uma mágoa em relação a tudo que aconteceu. Você imagina só uma pessoa que está ao seu lado por mais de 10 anos e essa pessoa ela é escolhida, né, pelo Rafael, escolhida pela pessoa com quem ele caminhava ao lado para continuar esse legado, continuar esse projeto, porque existia ali uma parceria e uma confiança entre as partes,
né? E quando ele é escolhido, e deixo claro, né, que o Rafael o escolheu, não foi uma decisão, uma escolha do grupo, foi uma escolha do Rafael e todos respeitaram, até porque ninguém chegou a nenhum momento falando, nós gostaríamos que fosse o fulano vice ou o ciclano. Não, esse ficou muito natural e foi muito natural a escolha, e quando o Rafael falou do nome dele, todos acataram, né, do grupo. Então foi uma escolha de confiança mesmo do Rafael. E quando essa pessoa que era de confiança do Rafael assume o governo, ele começa a trazer para o seu lado pessoas que nós afastamos do governo por entender que elas não contribuíram de forma efetiva quando tiveram as suas oportunidades com a cidade. Que pessoas? Tem um exemplo? Olha, eu não quero detalhar nomes, até porque as pessoas não vão ter oportunidade de se defender aqui. Mas isso é muito claro para a sociedade, principalmente para o meio político. O atual prefeito, ele trouxe para o seu grupo político pessoas que eram inimigas dele, entre aspas, e que eram contrárias ao nosso grupo político. E, infelizmente, a prefeitura começou a perder ali o rumo dos projetos que estavam programados para executar. Aí o atual governo solta a retórica que o Rafael ele queria controlar tudo, o que não é fato também. O Rafael ele tem uma vida extremamente cheia de diversas ações do mandato, da vida particular dele. Tem semanas que a gente mal fala com ele por conta da agenda dele mesmo. Então, eles começaram a soltar, e antes mesmo do rompimento, eles já começaram a dar indícios de soltar uma retórica que o Rafael queria mandar, que o Rafael queria impor, o que não é fato. Não é fato. Mas na entrevista que o Rafael Simões deu recentemente, até para um veículo local, que é o Pozonetti, ele fala que uma das razões do rompimento foi porque os secretários, alguns secretários que estavam lá indicados por ele, foram demitidos pelo Dimas. Não é essa a impressão que ele acaba passando para quem está de fora, olhando, olha, de fato, o rompimento ele quer mandar, mas ele não está deixando. Ele não passa essa impressão quando ele diz isso, por exemplo, que o principal exemplo que ele deu até agora, até onde a gente saiba, foi esse, olha, tinha lá os nomes de confiança, eu achava que ele confiava em mim, mas eu acho que não confiava porque ele demitiu essas pessoas. Não passa essa impressão? Ele desligou alguns secretários após o rompimento. Os que saíram antes saíram em comum acordo. Os secretários queriam sair mesmo, né, os que saíram nos primeiros meses do governo do atual prefeito. O Rafael citou isso, quando ele cita essa questão do secretariado, foi após o rompimento. O Dimas trocou após o rompimento, mesmo os secretários, alguns secretários ali mantendo uma lealdade a ele, ao Coronel Dimas, e desenvolvendo projetos e ações dentro das suas funções. Então o Rafael falou nesse sentido de tirar pessoas chaves, mas já tinha rompido, a gente já não tinha mais nenhuma ligação com o governo, né? Mas o que fez de fato ter o afastamento foi o abandono ao projeto proposto em 2020, trouxe pessoas que não compõem esse grupo e que são contra a maioria dos projetos apresentados, que fizeram contraponto a esses projetos apresentados, e que assim que assumiram, né, as ações ao lado do atual prefeito, mirou o canhão para o Rafael, que nem candidato é. Mas agora para encerrar esse assunto, penso que eu acho que a gente precisa falar mais sobre os problemas de Pouso Alegre. Mas agora para encerrar, você disse que o Dimas foi uma escolha pessoal do Rafael Simões e que o grupo apoiou depois. Você é uma escolha pessoal do Rafael Simões? Não. O Rafael, ele tem um carinho, tem uma consideração por mim, me fez o convite, mas foi um convite discutido com o grupo. Nós conversamos com várias pessoas que compõem o nosso time, né, e fizemos uma construção interna, né, com esse debate em torno das eleições de 2024, o meu nome foi um nome de consenso, né, dentro do nosso time. Quando o Rafael me fez o convite, eu pedi um tempo para avaliar, orei, entreguei nas mãos de Deus, conversei com os meus familiares,
conversei com o meu ciclo de amigos próximo, né, com os meus apoiadores, as minhas lideranças que caminham comigo desde 2012, para poder chegar à decisão que eu cheguei de aceitar o convite. Então, assim, é um desejo de toda a coletividade. Foi um processo interno que se arrastou por um período, onde nós tivemos aí a oportunidade de debater os nomes que poderiam ocupar a vaga de candidato, e meu nome foi o consenso do time. Certo. Vamos partir para falar dos problemas de Pouso Alegre, então, que eu acho que é o mais importante, né? Com certeza. Vereador, hoje, né, aí uma avaliação sua. Qual seria, na sua opinião, o principal problema enfrentado pela cidade? Devanir, são vários. E todos esses problemas e desafios, eles são oriundos do crescimento que a cidade está tendo, sem um planejamento por parte do poder público. Hoje nós temos déficit de vagas na rede municipal. E eu pergunto, qual é o planejamento que nós temos a médio e longo prazo para poder suprir isso? Né? A área da saúde. Nós estamos tendo vários problemas aí. Eu tenho recebido no gabinete reclamações que está faltando insumos básicos de trabalho e que hoje a demanda existente não é suprida. O que o poder público tem feito para mudar esse cenário? A médio, nem falar, para agora, para médio e para longo prazo. Né? A questão de segurança. A nossa cidade tem tido aí um aumento significativo na falta de segurança nas regiões, tanto na parte central quanto nos bairros mais distantes. O que o poder público tem feito para resolver esse problema? Nós estamos enfrentando aí problemas de falta de água em vários bairros da nossa cidade. Antes a Copasa ela tinha problema apenas de esgoto. Muito pontual a falta de água. Você citou a Copasa, então vamos falar um pouquinho da Copasa, então. Como solucionar o problema da Copasa? A companhia acabou de anunciar um investimento de 63 milhões para ampliar, né, a oferta de água. Mas e aí, vai acontecer mesmo? O que o poder público pode fazer de fato para solucionar esse problema? Porque a gente vive isso aí há muitos anos já e ninguém resolve. Sim, olha só. A Copasa, hoje ela trata um número X de água por segundo. Então a gente vê que o que eles apresentaram na audiência pública que nós fizemos lá supria a necessidade. Então a gente vê que isso pode não ser fato. E quando você fala do que fazer, né, e a Copasa agora acabou de anunciar 63 milhões de reais, a Copasa precisa executar, e o poder público municipal, o chefe do poder executivo, ele precisa encampar da sua função e da sua missão enquanto chefe maior do município e fazer com que a Copasa cumpra o que ela está pactuando, o que ela está propondo, inclusive em coletiva de imprensa. 63 milhões. Aí você vai adentrar nas matérias que foram divulgadas pelos órgãos de imprensa, tem obra prevista com conclusão até 2027. Até 2027. A Copasa já prometeu inúmeras ações aqui. E o que foi feito de fato para solucionar esses problemas, a não ser quando ela é ajuizada? O ex-prefeito Rafael entrou com uma ação no ano de 2018, 2019, quanto à Copasa. Está em fase de agravo no Tribunal de Justiça. Então, assim, eu vejo a companhia utilizando das brechas que a legislação tem e a morosidade do judiciário para poder empurrar o problema. Sim, mas agora, vamos lá. E a omissão do poder público municipal de tomar ações mais efetivas faz com que a situação se arraste. Então, eu te pergunto, qual medida o atual prefeito fez em relação à Copasa? Ele aplicou alguma multa? Ele fez algo plausível para poder encorpar o processo que está em tramitação? Sim. São perguntas que eu já questionei, inclusive na sessão da Câmara, e que nós não obtivemos resposta. Então, vamos voltar só um pouquinho, né? Durante a gestão do Rafael Simões, principalmente ali na reta final, né? Ele abriu ali um flanco contra a Copasa, né, dizendo que ia até, inclusive, tirar a Copasa da cidade, aplicou multa, né, milionária e tal, abriu um canal de denúncias, mas o fato é que também a gente não viu resolutividade daquela ação, né? Pode dizer, não, mas é que foi interrompido aqui. Bom, a gente não viu resolutividade disso. E aí o senhor me fala também que a Copasa vai numa audiência pública na Câmara, diz que produz, né, um determinado volume de água,
mas que não dá para saber se aquilo é real. Não, é a minha percepção. Então, sua percepção, mas aí que tá, é a sua percepção. Enquanto legisladores também, aí você não acha que a responsabilidade é de ambos, né? Do executivo e da Câmara. Por que nenhum ente do poder público ainda teve a capacidade de fazer uma auditoria real e, no mínimo, abrir para a população e dizer bem claramente, olha, gente, o problema da Copasa hoje em Pouso Alegre é esse, porque a gente não sabe. Então, por exemplo, você viu ali metade da cidade passar um final de semana durante uma onda de calor sem água. A gente vê a região, principalmente os bairros da região sul, passar 15 dias sem água e a gente não sabe o que está acontecendo. A Copasa simplesmente vai lá, diz que teve um problema de manutenção e fica por isso mesmo. Então, não, joga a culpa na CEMIG, que acabou a luz, aí a CEMIG vem a público falar que não. Então, públicos, como que eles ficam nisso? Eles não vão dar uma resposta para a sociedade? Não é capaz? Pois é. São capazes? Eu, na condição de vereador, eu encaminhei todos os questionamentos e todos os apontamentos da Copasa para o chefe do Poder Executivo. Já conversei por duas oportunidades no Ministério Público referente a essa situação e estou, inclusive, encaminhando nos próximos dias um levantamento mais robusto ao Ministério Público em face dessa situação. Em novembro do ano passado, a Arsai esteve na cidade realizando uma fiscalização operacional. Cadê o relatório? Exatamente. A Arsai esteve aqui também no ano de 2018. Mas cadê o relatório do final do ano passado? Por que ele ainda não foi divulgado? Não foi divulgado. Nós já questionamos isso, inclusive em sessão da Câmara, sobre a vinda da Arsai aqui, sobre os resultados, né, dessa situação. E até agora, infelizmente, nós não obtivemos nenhuma resposta, nem do governo do estado, nem da Arsai e nem do governo municipal. Infelizmente. E olha só, Devanir, em 2018 nós convocamos a Arsai para vir a Pouso Alegre. A Arsai veio, eu era o presidente da Câmara, o Oliveira era o secretário, e nós fomos, ele foi o presidente da comissão da Copasa, e eu fui o relator no ano de 2017. E nós apresentamos vários apontamentos. E na época, nós encaminhamos para a Arsai, convocamos eles a virem a Pouso Alegre, eles vieram, relataram ali diversas inconformidades e tiraram, por força de processo administrativo, a cobrança de quase 2.000 residências, onde o esgoto estava sendo cobrado, a coleta e tratamento, e não tinha tratamento, tinha só a coleta. Então houve uma redução na época de 90% para 30% e alguma coisa por cento, que era a tarifa vigente na época. Então foi uma parte do São Geraldo, uma parte do Costa Rios, uma parte do Iara e uma parte do Jardim Canadá. Só que a gente vê uma falta de vontade, né, daqueles que deveriam fiscalizar, no caso a Arsai, que é uma agência reguladora, ela por ser ligada, né, ao governo do estado, já fica ali uma situação, como ela vai fiscalizar o chefe dela, né? Então, assim, é uma situação que precisa ser mudada. Enquanto tiver nesse mesmo mecanismo, não vai haver uma fiscalização de fato, e quem paga com isso é a população. E paga por omissão do poder público. Eu te devolvo a pergunta, né, e trago a reflexão para a população. Quantas multas o atual governo deu à Copasa por falta de água, por não ter tratamento de esgoto, por estar jogando esgoto a céu aberto nas ruas, por estar jogando esgoto in natura nos rios, nos córregos, nos corpos hídricos do nosso município? Quanto foi aplicado de multa? O que o jurídico fez para tentar resolver essa situação? E não é por falta de questionamento, porque os vereadores, diariamente, semanalmente, um ou outro vereador questiona isso na tribuna da Câmara. A reflexão fica para todo mundo. Sim. E fica principalmente para os pré-candidatos para apresentarem uma proposta viável, factível, realista, né, para resolver esse problema, porque ninguém aguenta mais. Exatamente. Né? Agora, a gente percebe que o problema é empurrado. Né? Mas assim, eu acho que a gente percebe também que piorou muito nos últimos anos. Né? E a gente não está falando do último ano só, não. A gente está falando dos últimos anos mesmo. Sim. Né? A Copasa, ela vem tendo uma queda de qualidade. Antes a gente tinha um problema só de esgoto. Hoje a gente não consegue nem ter água tratada. Exato. Mas vamos passar para frente aqui, ó. Enchentes. A gente tem um problema crônico na cidade. Milhões investidos
e ali no na bacia do Primavera, ampliação da rede pluvial, diques, e a gente não consegue resolver, né? Casa de bombas, como resolver o problema das enchentes em Pouso Alegre? Olha, esse é um tema que vai fazer parte do debate político esse ano, até porque essa situação causa dor, sofrimento a milhares de pouso-alegrenses em vários cantos da nossa cidade. Vamos começar aqui pela Bacia do Primavera. A obra foi licitada após vários equívocos feitos na última gestão do Aguinaldo, onde nós tivemos uma comissão de estudo na Câmara Municipal que apontou algumas irregularidades na obra de galeria aqui do Bacia. Quando foi aberto a rua ali na Bom Jesus, entre o Beco do Fran e a Bom Jesus, para avaliar ali o impacto e a vazão da galeria da Bacia do Primavera que ligava na Bom Jesus, nós fomos surpreendidos que não tinha ligação, existia um paredão ali. Então a água batia naquele paredão e ficava dentro da galeria, não tinha para onde ir. Então, na época, até foi feito vários questionamentos, se a empreiteira esqueceu de fazer interligação, ou se houve mesmo uma intenção de não fazer, e foi feita uma pequena intervenção ali para interligar naquele momento, no início do mandato do Rafael, em 2017. Então, ali foi feito um novo projeto, e ele foi executado 60% até agora, falta 40% para execução. Eu já até questionei isso na sessão da Câmara. Quantos metros quadrados foram feitos de galeria pluvial na Bacia do Primavera de 2022 para cá? Quantos metros quadrados? Porque o valor, a porcentagem da obra executada das galerias continua quase que a mesma no ano de 2024. Nós sabemos que é uma obra desafiadora, que vai causar problemas, porque é uma obra grande, volumosa, mas ela precisa ser feita. Ela precisa ser feita. Eu me questiono se a preocupação é o período eleitoral, porque vai trazer um transtorno, né? Mas tem transtorno maior do que as pessoas terem que enfrentar ali a água de enxurrada, de esgoto adentrando na sua casa, porque o sistema hoje não está completo? Final de semana agora eu tive uma reunião ali na região central, os moradores não aguentam mais. Você está me dizendo, então, que durante a gestão do Rafael Simões esse trabalho estava sendo feito, e assim que o Dimas assumiu, no mínimo, esse trabalho passou a ser feito mais lentamente, é isso? Exatamente. Tá. Então, assim, essa obra da bacia já deveria ter sido feita. As bombas da DIC 1, até que eu apresentei uma denúncia que a prefeitura disse que ela estava ligada no dia que deu aquelas chuvas grandes, lá no dia 22, 23 de fevereiro, e eu fui comunicado por diversos moradores que as bombas estavam desligadas da DIC 1. E ao chegar lá, eu constatei que as bombas elas estavam desligadas porque elas estavam com problemas elétricos. Poxa, a prefeitura sabe, ela tem uma equipe lá na Defesa Civil que monitora essa questão das chuvas. Ela sabia que nós estávamos propícios a receber chuva, porque está no momento delas. Não testaram a bomba da DIC 1? A fiação estava toda lá exposta. Aí eu tentei contato com o secretário de planejamento e chefe de gabinete, tentei contato com o secretário de obras, não obtive nenhum retorno. Aí não me restou outro caminho, a não ser apresentar aquela situação vexatória e irresponsável. Aí no outro dia foram lá, colocaram os geradores para poder funcionar o bombeamento da DIC 1. Então aquela bomba é do ano de 2000. Já não está na hora de nós repensarmos uma estrutura ali mais eficiente e mais moderna para poder acudir os moradores do bairro São Geraldo quando for necessário? Está terminando agora a obra da Diquinha, né, do bombeamento da Diquinha. Creio que vai melhorar quando ela estiver em pleno funcionamento. Mas, poxa, já não era para ter sido pensada essa situação, principalmente nesse período agora, que sabendo que as bombas não estão preparadas e que elas podem quebrar a qualquer momento, como estava quebrada. E, vereador, sobre enchentes ainda, né? A gente tem uma obra aí que é dos dois governos, né? Começou no Rafael Simões e está sendo concluída agora no governo Dimas, que é a DIC 3. Aliás, a Avenida do Faisqueira, né? Que seria a DIC 3. E a questão é justamente essa, né? Ela foi projetada lá atrás, né, pela Unifei para ser uma DIC, mas quando ela foi executada, agora ela
não foi construída, né, como uma DIC, e muitos estudiosos aí, inclusive um dos professores que estavam lá, que ajudaram a elaborar o projeto inicial, estão dizendo, olha, aquilo ali vai dar problema, a gente vai ter enchentes maiores na região do Faisqueira. Como que o senhor vê essa questão? Como que a gente vai resolver isso? Então, esse é um debate que a gente precisa aprofundar ele, até porque existem duas teorias. Existe a teoria de que a DIC, a Avenida Faisqueira, vai trazer problemas, e existe a tese de que não, que ela vai resolver o problema, que ela vai resolver a situação quando ela estiver totalmente pronta. Então nós temos dois posicionamentos divergentes, tá? Cada um num extremo. Um diz que vai resolver, o outro diz que não. Mas essa quem diz que não vai resolver? Que estudos são esses? Né? Um a gente conhece, que é o Unifei, só para a gente saber. A empresa responsável. A empresa responsável pelo projeto, né? Quando ela apresentou o projeto na época, ela apresentou embasada num estudo assinada por um profissional, né, por profissionais, dizendo que não haveria problemas em relação ao que a Unifei apresentou. Então, assim, nós precisamos debater esse tema com muita responsabilidade. Eu não sou engenheiro, eu não sou técnico, mas é algo que me preocupa. É algo que tem que ser debatido com cuidado, né? Sim, é algo que me preocupa. E existe ali também obras no entorno, né, que vão colaborar com um impacto menor em dias de chuvas mais volumosas, né, que são as lagoas de contenções, que são uma proposta que o Rafael apresentou com a criação do parque municipal, né, e também a desaceleração do volume de água que vem ali da região do bairro São Judas, né, até que prejudica o bairro São Judas Tadeu também, né, que é aquela parte mais alta ali. Acho que a gente podia fazer um encontro entre os pré-candidatos só para debater esse tema, né, Guilherme? Eu topo. Não dá tempo e seria muito bacana. E seria até uma oportunidade de nós debatermos com profundidade. Sim. Mas essa questão da enchente, só para terminar esse tema, é algo bem complexo que a gente precisa ter responsabilidade e debater de forma técnica. Várias galerias foram feitas na gestão do Rafael, ali na região do Xangri-Lá, Árvore Grande, São Geraldo e outros bairros mais, para poder atender a situação das cheias. Iniciou a da Bacia do Primavera, mas nós sabemos ainda que nós temos pontos bem preocupantes, e o crescimento da cidade, da maneira como está sendo, até de forma não muito planejada, pode ocasionar problemas maiores no futuro. Então eu creio que o próximo prefeito, né, vai ter uma grande responsabilidade sobre os seus ombros de poder debater com a parte técnica e com a sociedade caminhos para resolver de forma eficaz esses problemas que se arrastam e tentar resolver o quanto antes, porque senão a cidade vai continuar crescendo e o problema só vai se estender. Para o próximo tema, agora a gente tem que ser objetivo, senão vai estourar nosso tempo aqui. Transporte público. Você manteria o subsídio que hoje é pago para a tarifa de transporte público? Com certeza, eu creio que essa foi uma política acertada, né? O transporte público eficiente, mais barato, ele consegue atender uma demanda maior, e isso contribui de forma direta com a mobilidade urbana. O trânsito fica mais tranquilo, né? As pessoas começam a deixar seus veículos em casa para utilizar o transporte público, e isso já tem um impacto direto no meio ambiente, relacionado à questão da poluição que os carros acabam gerindo, né? Então é um projeto que foi acertado, né? Quando nós aprovamos o primeiro subsídio na época da pandemia, nós fomos extremamente criticados. A população naquele momento ela não entendeu que o transporte público ela é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do município, né? Então cabe ao poder público geri-lo, né? Se o poder público não subsidiasse o transporte público, ou a passagem ia subir ou o transporte público ia parar. Então é obrigação do poder público cuidar para que o transporte público seja de qualidade e atenda a todos. Dá para chegar na tarifa zero? Vai depender da situação, como nós vamos encontrar o caixa da prefeitura, né? Como eu disse, Pouso Alegre é uma cidade que tem uma arrecadação grande, é uma arrecadação volumosa, mas nós temos aí inúmeros desafios pela frente. Nós temos aí várias
várias obras, várias situações que precisam ser corrigidas. E é de obras que eu quero falar. Então, assim, se o poder público tiver condições, vamos debater, por que não? Mas a gente precisa saber de fato qual é a situação da prefeitura e quais obras emergenciais e o custo delas nós vamos ter aí pela frente. De obra que eu quero falar, a gente tem um problema sério de mobilidade em Pouso Alegre, principalmente ali naquela região central, ali próximo da perimetral, acesso ao São Geraldo, e uma das propostas do atual prefeito é construir ali 2 viadutos, né? Um ali em frente à rodoviária e o outro na entrada do São Geraldo. São obras muito caras. Se você for eleito, seriam obras que entrariam aí dentro de um projeto seu? Você acha que são obras necessárias? Olha, mobilidade urbana é algo que a gente precisa discutir e implantar ações de mudanças na cidade para ontem. Eu tenho falado aqui desde o início da entrevista que Pouso Alegre tem crescido muito, e tem mesmo. E nós temos uma estrutura, principalmente na região central, de cidade pequena, com ruas estreitas, né, com ruas de difícil circulação, e o outro lado da cidade, onde tem uma concentração muito grande também, ele concentra em 3 vias, a DIC 2, a DIC 1 e a Avenida do São Geraldo. E chegam todos aonde? Na Avenida Perimetral, onde acontece um caos no trânsito nos horários de pico. Hoje mesmo, ao deixar meu menino na escola, eu passei ali pela Avenida, pela DIC 2, o trânsito estava parado em mais da metade dela, próximo do radar para frente, estava tudo parado, porque existia ali um congestionamento na saída da perimetral, onde liga a perimetral, a DIC na perimetral, onde liga na rodoviária. Então, é importantíssimo nós discutirmos caminhos e meios para solucionar esse problema. E quais serão? Nós vamos debater com o nosso time técnico e vamos debater com o nosso time financeiro, a parte de finanças da prefeitura, para ver quais caminhos nós vamos percorrer para resolver os problemas. Mas que precisa ser resolvido, precisa ir para ontem. Mas você enxerga os viadutos como uma solução? Olha, eu não sei se só os viadutos serão suficientes para resolver essa situação. Seria um primeiro passo? Seria uma prioridade? Seria algo a ser estudado, se realmente esse é o caminho. E se for, vamos dispor aí de energia e de recursos para poder realizar. Mas digo, com muita responsabilidade. Né? Nós precisamos olhar como um todo, né? Não só a via perimetral, mas a cidade como um todo, para poder corrigir esses gargalos, para que o trânsito flua com naturalidade. Vamos falar então de segurança pública, né? Você fez algumas menções ao tema, e aí, então, a questão mais premente hoje, eu acho que seria a Guarda Municipal, porque está se discutindo um retorno. Em 2019, quando ela foi extinta, você votou a favor da extinção dela, né, apoiando a ação que foi adotada pelo então prefeito Rafael Simões. Recentemente, o atual prefeito falou do retorno da Guarda. Você seria a favor desse possível retorno da Guarda Municipal em Pouso Alegre? Olha, esse é um tema muito importante para o momento que nós estamos vivendo, e também um tema que vai dar a oportunidade de nós esclarecermos alguns equívocos ao longo da discussão desse projeto, né? Dessa proposta. Primeiro que em 2019 a Guarda foi extinta por alguns motivos. Infelizmente, o departamento da Guarda Municipal de Pouso Alegre, naquele momento, ele era deficitário. Ele não conseguia, naquela situação, naquele momento, atingir os objetivos e as suas missões. E por que disso? Por culpa dos servidores que estavam lá? Não. Infelizmente, a Guarda ela foi perdendo força ao longo do tempo. O ex-prefeito Aguinaldo Perugini, ele transferiu diversos servidores que estavam tendo algum tipo de problema no setor que ele estava, ele transferia para a Guarda. E não dava o treinamento, e não deu o treinamento que eles precisavam. A Guarda sempre estava sendo deixada de lado. Quando o Rafael Simões assumiu, os guardas não tinham farda, eles não tinham viatura. Eles estavam com um carro que mais quebrava, que era um Santana, que foi da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Então eles trabalhavam ali, eles faziam o que eles podiam. E dos 115 guardas municipais da época, apenas 14 ou 15 eram guardas concursados. Os restantes eram
servidores que foram remanejados. Então, naquele momento, chegou-se à conclusão de que a guarda não tinha condições de prosperar por conta das diversas ações de desvalorização que a guarda teve por conta do poder público. Mas não era o caso, então, de valorizar a guarda, de reformar a guarda, dar melhores condições de trabalho, dar treinamento, de repente realizar um novo concurso? Não, foi dado treinamento na época. O poder público tentou resolver a situação, mas infelizmente não avançou. Então todos os servidores eles foram remanejados para outros postos, né, e o município ficou de repensar a questão da guarda para um futuro, né? Agora nós começamos com diversos problemas de segurança pública, então já começou a ter aí a discussão do retorno da guarda, e muitas das vezes a própria administração solta de uma forma distorcida, como se a guarda viesse novamente para o nosso município, fosse retornada os trabalhos da guarda para combater a criminalidade. Isso não é fato. Existe uma vedação hoje na Constituição Federal em relação a isso. Existe uma discussão também, né, no Congresso e no Judiciário acerca da liberação para que a Guarda Municipal possa atuar como uma polícia militar, né, municipal. Mas hoje a Guarda, ela retornando, ela vai para proteger o patrimônio público. É a principal função da Guarda Municipal. Você ter, por exemplo, a presença de guardas num parque municipal... Não, com certeza. Segurança, né? Não, com certeza, não resta dúvida. Mas ela faz um trabalho de proteção ao patrimônio público. Ao patrimônio público. E volto a dizer, por que o atual governo soltou a guarda só agora? Será que é porque nós estamos próximos do período eleitoral e um dos gargalos do atual governo é a segurança pública? Que acabou de ser feito um concurso público. Aí quando eu falo que falta planejamento na gestão, na administração, muitas das vezes eu sou criticado pelo time deles. Mas se eles montaram toda uma estrutura de concurso, e se a volta da guarda já era algo que eles estavam debatendo, por que já não foi proposto em lei para a Câmara autorizar e já não foi colocado no concurso público? Mas vocês aprovaram uma superintendência de defesa, a criação da superintendência de defesa social, que lá tem a base da estrutura da ação de polícia administrativa, né, da cidade. Então, mas para voltar à guarda municipal é necessário revogar a lei que foi extinta. Isso ainda não foi discutido com a Câmara. Não foi discutido com a Câmara. Então, se o atual governo tinha intenção de trazer à pauta a guarda municipal novamente no município, por que não fez quando foi feito o estudo lá atrás para levantar os cargos que eram necessários ser preenchidos no concurso? Mas na sua opinião, então, a volta da guarda municipal não seria uma resposta adequada para a criminalidade? Como que é? Só para a gente entender melhor. A guarda municipal, ela não vai combater a criminalidade porque não há respaldo na lei federal para que ela faça isso. A guarda municipal, ela é para cuidar do patrimônio público. Não, na verdade a gente tem toda uma discussão. A gente tem várias cidades do Brasil que utilizam ela como polícia administrativa. Isso aí existem discussões no judiciário. Mas você tem muitas cidades que elas fazem o papel de polícia ostensiva, ou pelo menos auxilia. Exatamente. Eu vi uma reportagem recente. Mas eu queria um posicionamento seu mesmo, mais claro, assim, pra gente entender. Qual que é o seu posicionamento quanto a isso? A volta da guarda municipal, primeiro, se você é a favor. E segundo, se você acha que de alguma maneira ela auxiliaria a pelo menos melhorar a sensação de segurança na cidade. Olha, a imagem do guarda, ela pode ajudar sim a ter um sentimento de segurança. Mas existem limitações que a lei impõe. E isso precisa ser muito claro para a sociedade. A gente não pode aí utilizar do período eleitoral para vender ilusões. Então nós temos que ser muito claros. A presença da guarda traz o sentimento de segurança, mas os guardas municipais, eles têm um limite constitucional de atuação, né? E existem várias discussões. Se amanhã ou depois chegar no consenso que os guardas podem se tornar uma polícia municipal, estaria resolvido o problema.
né? Mas- Agora, quanto a minha posição enquanto a guarda municipal, eu sou favorável ao retorno da guarda estruturada, né, para que ela possa desenvolver a sua função dentro do município, né, que ela seja redistribuída no nosso patrimônio público, que ela possa auxiliar a polícia militar naquilo que couber ela auxiliar, e que seja uma guarda treinada, equipada e que tenha estrutura de trabalho, né? E vou além. A questão da segurança pública já vem de um tempinho para cá sendo debatido isso. Fiquei até a palavra certa não é chateado, mas fiquei até chateado com o fato da administração se preocupar em trazer a guarda só agora. Por que ela não propôs a criação da guarda antes mesmo de criar a superintendência? Antes mesmo de criar os cargos de confiança que foram votados em véspera de carnaval? Né? Então, assim, a gente percebe que existe ou falta de planejamento. Isso é tão anterior assim, a necessidade da guarda, por que ela foi extinta? Ela foi extinta em 2019 Então, porque ela não cumpria a função faz dela. tanto tempo, né? Então, Não, mas a gente está em 2024, né? Então, mas se a gente fala assim, por que não foi proporcionado mais antes? Porque eu não sei se você se recorda, em 2015, os guardas fizeram uma denúncia que eles estavam sendo intimidados pela administração do Aguinaldo a desenvolver funções que não eram delas, ou houveram denúncias Sim, essa precariedade eu acho que ficou mais comprovada. Sim, né? Eu acho que o que fica difícil para entender é porque ela foi extinta. Né? Senão, tá, ok, olha, o grupo que está aqui, de fato, por todos esses programas que você elencou, a guarda não está funcionando. Então, como que a gente pode fazer a guarda funcionar? Né? Não foi possível encontrar uma outra solução? Então, nós tínhamos lá 114 guardas naquele momento. Teria então que devolver todos os que não eram guardas suas funções e fazer uma ação naqueles que eram guardas e fazer um novo concurso. É isso que você está dizendo. Que seria. Não sei. Vocês teriam que dizer, né? Então, na época, né, o ex-prefeito Rafael, junto com o seu time de secretários responsável pela pasta, entendeu que a extinção da guarda naquele momento era o caminho mais assertivo, que os servidores seriam redistribuídos, né? No entanto que o projeto foi aprovado na Câmara, os servidores seriam redistribuídos e que o retorno da guarda seria uma discussão para o futuro. Foi uma decisão acertada naquele momento? Naquele momento, sim. Vamos passar. A gente já estourou o nosso tempo aqui, mas eu quero Mas só para fechar, tá. Em relação à questão da guarda, os servidores são o que tem a menor parcela da culpa, os servidores da época, porque eles trabalhavam com as ferramentas que eles tinham. E volto a dizer, até 2017, eles não tinham nem viatura. Foi quando o Rafael entrou, colocou as motos, colocaram as viaturas, deu fardamento e abriu um diálogo com eles naquele momento. Infelizmente, a guarda foi extinta no ano de 2019, mas se é o momento dela voltar para o atual governo, fica a pergunta, por que não fez isso antes do concurso e antes da criação dos cargos de confiança da Superintendência de Defesa? Até porque, e foi uma crítica que eu fiz na época do projeto, nós precisamos ter a base do processo de servidores de carreira, porque os cargos de confiança eles vão embora junto com o prefeito que os nomeou. Agora os cargos de carreira ficam ali, são a base. Então, para que o projeto e o trabalho seja contínuo, a gente precisa de pessoas fixas. Né? E na Secretaria mesmo de Defesa Civil vamos ter mais cargos de confiança do que cargos efetivos. Então, a questão da guarda precisa ser discutida assim com responsabilidade e meu posicionamento. Vamos para o próximo tema aqui. Tinha um monte de perguntas que eu precisava te fazer, não vai dar tempo hoje, quem sabe uma próxima conversa, mas vamos falar de cultura, vamos falar de show. Vamos. Vocês têm feito muitas críticas, né, aos eventos, né, que estão sendo realizados pela atual administração. Recentemente foi anunciado, né, o calendário de eventos para esse ano. Se não me engano, são 7 grandes eventos, não me recordo ao certo, mas são entre 6 e 7 milhões investidos, né? Qual que é a crítica de vocês a esses eventos?
não deveria ser prioridade, o valor é muito... Qual é a crítica? Você é a favor desses grandes eventos, desse novo posicionamento, que tenta ser um novo posicionamento do município até enquanto turismo, né? Com esse mote do Vem para Pouso Alegre. Qual é a crítica que vocês fazem a essa conduta aí da administração? A crítica é a maneira como está sendo conduzida todo o processo. Eu não sou contra a realização de eventos. Muito pelo contrário. Eu sou a favor de realizarmos eventos, eu sou a favor de nós apoiarmos os nossos empreendedores locais, e os eventos, eles são uma ferramenta para isso, para fomentar o empreendedor, o comércio, né, local, atrai pessoas para cá para gastar aqui no nosso município, mas existem diversos caminhos para poder realizar tais eventos. O ano passado, ano retrasado, nós recebemos aqui o secretário de Governo de Turismo do Estado de Minas Gerais. Na época, ele deu uma aula para todo o time da secretaria aqui da cidade de meios que abre possibilidades do município captar recursos por meio de incentivos da lei de incentivo à cultura, né, de impostos que vão lá para o governo federal e que podem ficar aqui. Nós temos aqui grandes empresas que arrecadam e que pagam muito impostos, e que parte desses impostos poderiam ser destinados para a realização desses eventos. Não é só a questão dos valores que está sendo realizado, não. É o dispêndio de energia em torno do tema, né? É o que eu disse. As licitações, que eu falei na Câmara Municipal, as licitações de eventos passam na frente de todos. É um tratamento diferenciado. Enquanto isso, os processos da saúde estão parados. Tanto estão parados que não tem, acabou o medicamento, acabou o leite, né? E os processos não foram realizados a tempo. Então existem prioridades, né? Prioridades que o governo precisa distribuir. Não que eventos não sejam importantes, mas eu falo sem nenhum problema e abro o debate a hora que quiser, com quem quiser. Nós não podemos dispor de tanta energia como tem sido feito na realização de eventos e deixar de lado coisas pontuais e importantes. Fizeram um mega evento para divulgar, um mega lançamento para divulgar os eventos. Divulgaram até o Natal. Divulgaram a festa do Réveillon, que ele está voltando esse ano, que era um evento que o Rafael fazia. O Natal, o Réveillon, não poderia ter sido divulgado pós-eleição? Ou a intenção é tentar ganhar as pessoas com os eventos apresentados? Então a gente percebe ali uma discrepância nas ações, né? E existe também um direcionamento. Eu tenho recebido ali pessoas que participaram de eventos e que criticaram o governo já não podem participar mais. Então, assim, além de toda essa situação, existem uns revanchismos que só perde a população, só perde o município e só perde a administração. Então, Edevanir, eu não sou contra a realização de eventos, eu sou contra a maneira como está sendo feita, né? Sem um planejamento e sem respeitar algumas pautas importantes. Priorizam muito uma coisa e acabam deixando de lado situações que a população espera uma resolução da nossa parte. Vereador, infelizmente a gente vai ter que encerrar, nosso tempo já estourou, mas antes fica aí o espaço para você dar o seu recado final para a galera que está acompanhando a gente agora. Edevanir, muito obrigado pela oportunidade, esse espaço democrático onde nós podemos dialogar de forma muito transparente com a população. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e esperem de mim, esperem de nós uma campanha propositiva, uma campanha limpa, onde nós vamos debater os interesses da população e vamos apresentar projetos exequíveis que transformarão a nossa cidade. Vamos trabalhar com muita responsabilidade, acima de tudo, e colocando em primeiro lugar os interesses da população. Então, vamos aí avançar nesse período pré-eleitoral e lá nas convenções, sendo confirmado as candidaturas, né?
de todos os pré-candidatos, nós estaremos encampando aí, intensificando ainda mais o debate em prol da nossa cidade. Eu amo Pouso Alegre, sou muito feliz e agradeço a Deus a oportunidade de estar lá na Câmara Municipal no meu segundo mandato, representando a população, e farei na campanha o que eu faço no meu mandato. Debater com muita responsabilidade e respeito, mas não deixando de apontar e deixar claro os equívocos que nós estamos vivenciando agora, mas principalmente mostrar para a população o que nós vamos fazer para mudar essa realidade. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria nessa caminhada, e muito obrigado mais uma vez, Adevani. É um prazer imenso estar com vocês aqui no Redemoinho, né, falando aí com a população. Vereador, agradeço muito a presença do senhor aqui, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Espero que vocês tenham gostado. A intenção aqui dessas entrevistas é que vocês tenham um primeiro contato com os pré-candidatos, conheçam um pouquinho ali das propostas dele. Eu espero que a gente vai ter muitos espaços ainda para debater e que esse processo eleitoral possa, de fato, trazer um debate público, né, para que a gente possa chegar a propostas melhores, a perfis melhores, né, e a pessoas públicas, né, que possam, de fato, representar a cidade e trabalhar pelos moradores dela. Muito obrigado de novo, vereador. Eu agradeço. E para vocês aí, até o nosso próximo encontro.